Sejam bem-vindos para mais um estudo da palavra do nosso Deus. Nós hoje encerraremos a sessão de estudos em Deuteronômio capítulo 4, versículos 32 a 40. Eu convido você a ter em mãos um caderno, uma caneta, para fazer as principais anotações. Esse texto, Deuteronômio capítulo 4, versículos 32 a 40, ele tem um tema geral. E qual é este tema geral? O Senhor é Deus e não há nenhum outro. E dentro deste tema geral, nós realizamos 3 estudos. Hoje faremos o terceiro. O primeiro estudo é Deus é um Deus que se revela ao seu povo. O segundo estudo, Deus é um Deus que redime o seu povo. Se você não assistiu a esses estudos, convido você a acessar a página da Igreja Presbiteriana de Cesário Lange e estudar esses 2 pontos. Hoje nós estudaremos o terceiro ponto. Deus concedeu um lugar de descanso ao seu povo. Vamos relembrar? Primeiro ponto, Deus se revela ao seu povo. O povo ouviu a voz de Deus falando em meio ao fogo, em meio a grandes sinais e em meio a grandes prodígios. O segundo ponto, Deus redime o seu povo. Ele tirou o seu povo do meio de outro povo, com provas, com sinais, com milagres, com peleja, com mão poderosa, com braço estendido e com grandes espantos. E o terceiro ponto, para que Deus redimiu o seu povo. Deus redimiu o seu povo para colocá-lo na terra prometida, para lhes dar um lugar de descanso. É isso que afirma o versículo 38. Para lançar diante de ti nações mais poderosas que tu, para introduzir na terra e te dar por herança. Meus queridos, é importante observar que todo o capítulo 4 de Deuteronômio, ele destaca inúmeras bênçãos derramadas por Deus na vida do seu povo. Vamos relembrar essas bênçãos? Tem em mãos a Bíblia aberta no capítulo 4 de Deuteronômio, para que juntos nós possamos relembrar cada uma destas bênçãos divinas sobre o seu povo. A primeira delas, Deus deu ao seu povo estatutos, mandamentos e juízos. Versículo 1. Segunda bênção, o povo foi chamado para ter comunhão com um Deus majestoso, glorioso, que habita no mais alto dos céus, mas que também está próximo de todos aqueles que o invocam. A terceira bênção, o povo viu a glória de Deus na revelação que lhes foi dada no Monte Horebe, em meio ao fogo. Versículo 10. Quarta bênção, o povo foi chamado para viver num relacionamento de aliança com Deus. Foi chamado para obedecer os seus mandamentos, estatutos e juízos e para ensinar o valor da aliança aos seus filhos. Deuteronômio capítulo 4, versículos 13 e 14. Mas além destas bênçãos espirituais concedidas por Deus ao seu povo, há uma bênção física. E essa bênção física é a posse da terra prometida. Deus lhes prometeu uma terra, um lugar de descanso. Veja isso nos versículos 5, 25 e 38 do capítulo 4. O autor de Hebreus afirma que os israelitas entraram nesse descanso que Deus prometeu àquele povo. Mas também nesse mesmo capítulo, Hebreus, capítulo 4, o autor deixa claro que este descanso não é um descanso definitivo. Observem Hebreus 4:9. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. A terra prometida, portanto, era um símbolo deste repouso maior, que está reservado ao povo de Deus. E que repouso maior é este? A palavra de Deus nos responde em Mateus capítulo 11,
versículos 28 e 29, nas doces palavras de Jesus. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Portanto, meus queridos, andar com Cristo, tomar o jugo de Cristo sobre os nossos ombros é encontrar o descanso de Deus para a nossa vida espiritual. Mas, assim como os israelitas entraram no lugar físico, espacial, temporal, nós também temos reservado a cada um de nós um lugar físico, espacial, temporal. Novos céus e nova terra. E a Bíblia descreve esse lugar maravilhoso da seguinte forma: vi a cidade santa, a nova Jerusalém, um lugar onde Deus enxugará toda lágrima, um lugar onde a morte já não existirá, um lugar onde já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já se passaram. Se você quiser conferir na íntegra, leia Apocalipse 21, versículos 1 a 4. Somos nós, queridos, abençoados grandemente por Deus em nossa trajetória terrena. Deus também nos deu a sua palavra, os seus estatutos, mandamentos e juízos. Nós também fomos chamados para viver na intimidade do Senhor e ter comunhão com Ele. Um Deus que habita no mais alto dos céus, mas está próximo de todos aqueles que o invocam. Nós também recebemos mandamentos, estatutos e juízos inigualáveis, incomparáveis em toda a terra. Nós também recebemos a revelação maravilhosa de Deus, a sua palavra. Nós somos chamados a viver em aliança, aspirar e viver em função dos valores da aliança, ensinar os valores da aliança aos nossos filhos. Nós também recebemos ainda neste tempo, ainda durante esta vida, o descanso que Jesus Cristo nos dá quando a Ele nós vamos e quando dele nós nos aproximamos. Mas além desse descanso, resta-nos o repouso para o povo de Deus, novos céus e nova terra. Meus queridos, quais as lições que nós aprendemos desse terceiro e último ponto? Primeira lição, anote aí. Nós devemos ser infinitamente gratos ao nosso Deus, pois Ele nos escolheu, pois Ele nos chamou, pois Ele se revelou, pois Ele estabeleceu uma aliança conosco, pois Ele deseja estabelecer intimidade e ter comunhão conosco. E porque Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Sejamos gratos. Um segundo ponto, devemos, como resposta de amor e gratidão a Deus, obedecer os seus mandamentos, os seus estatutos e juízos. Guardar os valores da aliança, não se envolver com idolatria, ensinar o valor da aliança aos nossos filhos. Quarta lição, se formos fiéis, receberemos as bênçãos espirituais e temporais da aliança de Deus. Seremos sábios e entendidos, um povo distinto sobre todo o povo da terra. Teremos os nossos dias prolongados e a nossa vida será frutífera. Finalizando, nas palavras do profeta Isaías capítulo 1, versículo 20. Se quisermos e ouvirmos, comeremos o melhor dessa terra. Mas, se nós nos recusarmos e formos rebeldes, seremos devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Que eu e vocês, meus queridos, possamos viver a vontade de Deus aqui na terra e receber esse descanso que Ele tem reservado a cada um de nós. E que eu e vocês possamos caminhar rumo a esta terra, a terra prometida, a nova Jerusalém, novos céus e nova terra, onde todas as nossas limitações, dores, sofrimentos deste presente tempo estarão superados para todo sempre. Deus abençoe você e a sua família, em nome de Jesus. Amém.